Para encerrar essa primeira parte da revisão, a gente vai agora com uma questão de funções que envolve análise de gráfico. Então, vamos fazer aqui o estudo do sinal dentro do gráfico da função. Essa é a questão 6 do capítulo 4, questão 6 do nível 2. Nós temos aqui uma função P, o gráfico dela, e o gráfico de uma função Q. E nós queremos saber, no intervalo fechado de menos 4 até 8, onde que o produto dessas funções é negativo. Para que o produto seja negativo, basta que as funções tenham sinais opostos. Então aqui a gente não precisa nem fazer conta, a gente não precisa saber quais são as leis da função, a gente faz uma análise simples utilizando o gráfico. E a gente sempre presta atenção nas raízes das funções. Então a gente tem que dividir a nossa análise nas raízes, que são os valores onde as funções cortam o eixo x, ok? Então, primeira coisa, identificar as raízes. Temos uma raiz em menos 2, temos uma raiz em 2 e temos uma raiz em 4. O x igual a menos 2 é uma raiz, x igual a 2 também e x igual a 4 também. Vamos analisar o intervalo de menos 4 até menos 2. De menos 4 até menos 2, a função Q está abaixo do eixo x e a função P está acima do eixo x. Então, nesse intervalo, elas têm sinais opostos. Então, para qualquer x nesse intervalo, o valor do produto é negativo, de maneira que a gente já pode colocar esse intervalo na resposta. Então, fechado em menos 4 e aberto em menos 2. Poxa, professor, por que o menos 4 é fechado e o menos 2 é aberto? Porque o menos 4 está incluído no intervalo que foi pedido para a gente analisar. E o menos 2 não entra porque em menos 2 a função Q vale 0. Então, 0 vezes qualquer coisa dá 0. E a gente não quer que dê 0, a gente quer que dê negativo, menor que 0. Agora, vamos analisar no intervalo de menos 2 até 2. Nesse intervalo, tanto o gráfico da função P quanto o gráfico da função Q estão acima do eixo x. Então, os valores das funções nesse intervalo são ambos positivos. Então, não entra aqui na nossa resposta. De 2 até 4, novamente, nós temos uma função positiva e outra função negativa. Então, a gente coloca esse intervalo, sempre com as raízes sendo intervalos abertos, tá certo? E de 4 até 8, ambas as funções têm valores negativos, então, novamente, não vai entrar na resposta. Poxa, professor, então a resposta é o primeiro intervalo ou é o segundo? Tanto um quanto o outro. Então, aqui a gente coloca um sinal de união. Então, esse é o intervalo pedido. Alguém poderia perguntar, ficar em dúvida, né? Se ambos são a resposta, por que nós utilizamos o sinal de união e não de interseção? É porque a interseção diz que o número tem que pertencer tanto a um intervalo quanto a outro. Só que não existe número nesse intervalo. E, na verdade, aqui a gente está procurando por qualquer número que torne o produto negativo. Um número nesse intervalo, se o número pertencer a esse intervalo, então ele vai cumprir o que está sendo pedido. E se ele pertencer a esse, também. Então, basta que ele pertença ao primeiro intervalo ou ao segundo. E lembra que a palavra ou a gente sempre associa à união. A palavra associada à interseção é a palavra e, tá certo? Então, basta que o nosso número pertença a um ou a outro, e não a um e a outro. Por isso, a união.